diploma. O que é cassado o diploma? Cassado o diploma que permitiu ao vereador exercer o mandato de vereador. Sem diploma ele não pode exercer o mandato de vereador. Na prática isso é a cassação do mandato dele. E também foi determinada a multa de R$3.000, essa multa já tinha sido determinada pela Justiça de Taquara e foi mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral ontem à tarde no julgamento do recurso. Essa decisão foi unânime pelos juízes do tribunal. E também por unanimidade, mas outros juízes afastaram a inelegibilidade de 8 anos do Vandro. Essa decisão tinha sido tomada pela Justiça de Taquara de 8 anos de inelegibilidade. Ela foi afastada pelo TRE porque os juízes entenderam que isso não deve ser decretado no julgamento de uma ação de representação eleitoral. Isso deve ser conferido no momento de uma nova candidatura, deve ser verificado se o candidato pode ou não concorrer. Então, inelegibilidade é uma questão de que agora é regulada pela lei da ficha limpa e, portanto, deve ser aferido, deve ser conferido se a pessoa está apta ou não a concorrer no momento de uma nova candidatura. E uma decisão aí que essa vai provocar um impacto mais significativo, até porque essa confirmação da decisão da cassação do Vandro, ela só confirma o que já se tinha anteriormente, até porque o Vandro ele já está afastado da Câmara de Vereadores aí há cerca de, acho que há umas 3 semanas por aí, ele já está afastado da Câmara de Vereadores, na confirmação da decisão liminar do Tribunal Regional Eleitoral. Então essa decisão agora só confirma. A novidade, vamos dizer assim, do caso, Mazzotti, é que ontem o Tribunal Regional Eleitoral mudou uma posição que tinha sido tomada pela Justiça de Taquara quando julgou em primeira instância o caso. A Justiça de Taquara tinha determinado que os votos do Vandro, eles não poderiam... O Vandro tinha sido cassado, mas os votos continuavam na legenda, que é o PR. No entanto, ontem a Justiça considerou que os votos são nulos, portanto, que o voto dado ao candidato, como ele é um voto viciado, voto originado em compra de votos, ele é um voto nulo, portanto devem ser considerados votos nulos. Então ontem o Tribunal Regional Eleitoral determinou já de ofício o recálculo dos quocientes. Isso pode mudar a formação da Câmara de Vereadores? Exatamente, quando a Justiça Eleitoral... Isso só vai acontecer, o Tribunal determinou que se faça isso após o julgamento dos embargos de declaração. O que é isso? Isso é um recurso que a defesa do Vandro ainda tem que ser protocolado em 3 dias, então a contar de ontem, 3 dias úteis, né? Então é hoje, segunda e terça. Embargos de declaração. O que é embargo de declaração no judiciário? Mas é um tipo de processo onde tu obriga os juízes a esclarecerem eventuais obscuridades, eventuais contradições que tenham na decisão que tenham tomado. Não é um tipo de recurso que possa mudar. O recurso que possa mudar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral tem que ser, ainda cabe, o vereador Vandro ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Mas os juízes do TRE já determinaram que após o julgamento dos embargos de declaração, terá que ser feito o recálculo do quociente eleitoral e do quociente partidário. E esse recálculo, considerando os votos que agora do Vandro deverão ser anulados, pode sim provocar mudanças na Câmara. Além do novo, Mazzotti, além dessa decisão nova da Justiça que muda um pouco... Quer dizer, o Vandro está fora da Câmara, a não ser que Brasília mude alguma coisa. A não ser que Brasília mude, isso pode demorar. Levar anos. Pode demorar. Pode ser que consiga uma liminar em Brasília, a gente sabe que judiciário, né, é uma coisa sempre... mas a gente tem casos recentes aí, eu cito, por exemplo, a vereadora Carmen, que tentou e não conseguiu voltar, né? Geralmente os juízes, eles acabam deixando para os ministros dos tribunais superiores, eles acabam deixando... O próprio Delcio, o próprio Zimmermann, em Novo Hamburgo, né? Exatamente, eles deixam para o juiz local, que eles entendem que é o juiz que está mais próximo do fato, onde ele pode acompanhar com mais clareza esses fatos. Ainda de novo, Mazzotti, ontem o Tribunal Regional Eleitoral publicou no seu site, Mazzotti, o acórdão da decisão. O que é isso? É o documento que reúne todas as discussões que foram feitas no plenário no julgamento dessa ação contra o Vandro. E nessa discussão, aí então, nesse acórdão estão sendo reveladas aí pela primeira vez, isso não tinha sido tornado público até o momento, algumas provas que há no processo contra
o Vandro. E essas provas, mas o vereador Vandro, ele é acusado de compra de votos na eleição de 2012. Essas provas foram obtidas porque o telefone dele estava grampeado em função não pela compra de votos, mas pela questão da Operação Guarujá. Exatamente, pela questão de que o vereador Vandro, ele era investigado na Operação Guarujá. O que é a Operação Guarujá? É aquela operação que investigou a suposta fraude na coleta de lixo em Parobé. O vereador Vandro, junto com outras autoridades de Parobé, foi no ano passado inclusive denunciado criminalmente e responde processo criminal pela questão da Operação Guarujá. Ele estava sendo investigado na Operação Guarujá e no decorrer das interceptações telefônicas daquela investigação haviam também conversas relacionadas à compra de votos. O Ministério Público então pediu o compartilhamento da prova naquela investigação, ou seja, pediu para usar aquela mesma prova no processo eleitoral e que está resultando a cassação. Pela primeira vez, mas então estão sendo divulgados aí algumas provas que há na questão da compra de votos. A questão da Operação Guarujá é segredo de justiça as provas. Algumas destas provas, elas seriam, que tu tenhas aí, o que seria? Bom, mas são interceptações telefônicas e com depoimentos de testemunhas no processo judicial. Uma delas, por exemplo, Mazzutti, com um interlocutor que liga para o Vandro e reclama que o vereador não está atendendo o telefone, e ele pergunta se ele poderia, com 4 votos, ele leva 2 cargas de aterro. Ele pergunta ao Vandro se ele, com 4 votos, ele leva 2 cargas de aterro. O Vandro diz que tem que conversar, enfim, e eles ficam de se encontrar. E numa outra conversa telefônica, numa outra interceptação telefônica com uma outra pessoa, Mazzutti, pergunta para Vandro o que é que ele ganha se botar de 10 a 15 votos confirmados nas urnas. O Vandro diz que a gente tem que sentar e conversar, e diz que só poderia fazer isso à noite. O interlocutor diz onde mora, e o Vandro diz que vai neste local à noite então para conversar a respeito dos 10 a 15 votos confirmadinhos. Mazzutti, numa outra, aí já não originado em interceptação telefônica, um depoimento no processo, a justiça, o gerente de um posto de combustíveis, ele referiu que o Gilmar, irmão de Vandro, adquiriu R$ 1.350 em vales para gastos com combustíveis. Então, o gerente de um posto deu um depoimento à justiça dizendo que o irmão de Vandro adquiriu R$ 1.350 em vales para gastos com combustíveis. E uma outra testemunha que fazia campanha de moto pergunta que a mensagem dessa campanha de moto era: quanto de gasolina tu tá dando por carro? E uma outra já interceptação telefônica feita pela justiça, num diálogo do vereador Vandro com sua secretária, aponta aí então já numa contabilidade de campanha para 444 vales, resultando na distribuição de R$ 11.100 em vales combustível para e esse dinheiro vinha da onde? Essa é uma boa pergunta, né? Essa é uma boa pergunta, da onde vem, até porque na prestação de contas, e aí o próprio magistrado faz essa declaração aqui, na prestação de contas o valor declarado oficialmente como gasto com combustível é R$ 559. Ou seja, na prestação de contas oficial do candidato, ele declarou que ter gasto R$ 559. Mas, numa conversa interceptada, ele fala numa contabilidade junto com a sua secretária de 444 vales, um total de R$ 11.100. Então, essas são algumas das provas, Mazzutti, que foram tornadas públicas pela divulgação do acórdão pelo Tribunal Regional Eleitoral. E a defesa, o que o Vandro apresentou na defesa inicial? Houve até acusações à promotoria? Exatamente. Houve uma retratação por parte do advogado? Exatamente, Mazzutti. O que acontece? Na defesa, o vereador Vandro e a defesa dos seus advogados, Mazzutti, eles alegam que não se poderia, pelas provas que se tem no processo, concluir que as vantagens oferecidas geraram a compra de votos, que a defesa alega desde o início, mas que as provas elas geram uma mera presunção de que houve compra de votos, ou seja, estão presumindo pelaquela conversa que teria acontecido a compra de votos numa suposição. No judiciário, mas isso não foi entendido de outra forma. O judiciário entendeu que não é necessário o Ministério Público provar cabalmente
provar efetivamente que a pessoa foi lá e entregou o vale combustível e dizer qual é o eleitor exatamente que recebeu esse vale combustível. Basta que tenha oferecido ou que tenha o indício de que houve a oferta da compra de votos, e o judiciário entendeu que este oferecimento está bem demonstrado pelas provas que foram colhidas pela investigação. Teve um detalhe da defesa, mas eu até vou ler aqui o que está escrito, que aqui é o magistrado falando, né? Além disso, a defesa do representado, o representado Elvandro, consistiu em ataque ao promotor de justiça eleitoral, em clara atitude de quem busca apenas evitar a sua responsabilização. Tanto que, assim, posteriormente, o advogado juntou declaração ao processo retratando-se das ofensas proferidas ao promotor de Parobé. Nada esclareceu sobre as diversas conversas interceptadas judicialmente que, sem dúvida, foram por ele mantidas com várias pessoas. Limitou-se a negar a prática do ilícito, ora a justificar a entrega de gasolina como forma de pagamento de serviço, sem maiores justificativas patentes. E quando questionado pelo juiz sobre o motivo pelo qual não esclarecia a ser ilícita a conduta de dar bens às pessoas, disse claramente que temia perder o eleitor para outro candidato. Aqui, então, há uma confissão, um trecho importante da defesa. E pelo que dá para entender aí, é uma confissão, né? Ele não esclareceu e, quando questionado mais a fundo, disse que temia perder o eleitor a um outro candidato. Então, essas aí são as questões que são relacionadas ao... E o caso Lovato, só para a gente encerrar? Bom, mas o caso Lovato, ele aguarda recurso, né? O vereador também está afastado por uma decisão liminar da Justiça Eleitoral, mas, diferentemente do Vandro, ele ainda não foi julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ele é acusado pelas mesmas práticas, compra de votos, com provas interceptadas na Operação Guarujá, mas ainda não há, que nem o caso do Vandro, uma decisão. Até uma diferença do caso do Vandro, o caso do Lovato, ele está completamente em segredo de justiça. Nada do caso do Lovato pode ser acessado. O caso do Vandro, quando foi para o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral afastou essa questão do segredo de justiça e tornou público essas questões. O caso do Lovato, o tribunal manteve o segredo de justiça, certamente porque a prova deve exigir essa condição de segredo de justiça, a prova obtida nos autos. A gente sabe que prova, quando ela envolve o dado pessoal, quando envolve dados bancários, enfim, ela tem que ser protegida pelo segredo de justiça, porque a pessoa não pode ter seus dados divulgados de qualquer forma, né, Mazotti? Então, ele aguarda recurso, o caso do Lovato. Ok, obrigado, Vinícius Linden, pelas informações da manhã de hoje, dentro do nosso programa, falando sobre o caso do vereador Vandro, que agora vai ter que recorrer a Brasília. A situação do vereador Vandro bastante complicada. O vereador Lovato também está afastado da Câmara de Parobé, e pode haver ainda mudanças caso o coeficiente eleitoral seja modificado e esses votos sejam considerados nulos.